O que acontece quando o poder de julgar se torna absoluto, arbitrário e totalmente imprevisível? Olha, essa não é uma pergunta teórica, não. A resposta para ela deu origem a uma das teorias mais radicais e influentes da história do direito, a escola da exegese. Então vamos entender como uma revolução inteira tentou transformar juízes em meros aplicadores da letra fria da lei. Pensa bem nesse contraste. De um lado, antes de 1789, a justiça era basicamente o capricho de uma única pessoa. A frase "eu sou a lei" era uma realidade, e uma realidade bem assustadora. Do outro lado, depois da Revolução, surge uma ideia nova. A lei está acima de todo mundo, inclusive de quem julga. O que se buscava de forma desesperada era segurança. Era saber as regras do jogo antes de ele começar. E aí vinha a pergunta de 1 milhão de francos para os revolucionários. Se o grande problema era esse poder sem limites e a vontade pessoal dos juízes, qual seria a solução? Como é que se cria um sistema que seja a prova de caprichos, que garanta que a justiça nunca mais vá depender do humor de alguém? E a resposta que eles encontraram foi, de fato, radical. A gente precisa eliminar a criatividade do juiz. A solução? A codificação. A ideia era criar leis tão completas, tão claras, tão sistemáticas que, na prática, elas funcionassem como algemas para o intérprete. O objetivo era amarrá-lo ao texto sem deixar nenhum espacinho para opinião, sentimento ou qualquer tipo de invenção. E essa ideia, olha, se espalhou como fogo. O Código de Napoleão virou o grande modelo e essa febre de codificar o direito tomou conta da Europa, influenciando sistemas jurídicos no mundo todo, inclusive o nosso, aqui no Brasil. A meta era sempre a mesma, em todo lugar, criar uma justiça que funcionasse como um relógio, sabe, com ordem, previsibilidade e, acima de tudo, segurança. E essa citação do Montesquieu, que foi uma inspiração gigantesca para os exegetas, resume a filosofia de forma brilhante. O juiz não é um criador, ele não é um pensador com vontade própria dentro do processo. Não, ele é só um veículo, um porta-voz da lei escrita. A lei fala através dele e ponto final, nada mais. Mas claro, para essa ideia funcionar na prática, ela precisava se apoiar em algumas premissas muito, mas muito fortes, quase como dogmas. Vamos dar uma olhada em como essa tal máquina jurídica perfeita foi construída em cima de 4 pilares teóricos fundamentais. O primeiro pilar é essa ideia da soberania absoluta do legislador. O raciocínio é o seguinte: se a lei vem do povo por meio dos seus representantes, então a vontade que está expressa nessa lei é sagrada. Questionar essa lei ou tentar alterá-la na hora de aplicar seria como questionar a própria soberania do povo. Por isso, a lei é intocável. Em seguida, vem a crença de que o texto da lei é completo. Ele prevê tudo. Acredita-se que não existem lacunas, que não tem necessidade de buscar respostas em costumes, em princípios ou no contexto social. Não, tudo, absolutamente tudo que um juiz precisa saber está literalmente escrito ali, naquelas palavras. Bom, o terceiro pilar, então, vem para definir o papel de quem interpreta. Ele é um servo da lei. A sua personalidade, os seus valores, a sua criatividade, nada disso importa. Ele é um técnico, um mecânico, que só tem uma função: aplicar uma fórmula que já está pronta com precisão cirúrgica. E para fechar, o quarto pilar, a crença de que toda lei tem um e apenas um significado correto e objetivo. A linguagem seria tão precisa que não existiria espaço para dúvida ou para múltiplas interpretações. A ambiguidade nesse cenário é vista como uma falha de quem interpreta, e não como uma característica natural da própria linguagem. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? A resposta é através de um processo lógico chamado silogismo jurídico. É quase matemático. A gente tem a lei, que é a premissa maior, depois a gente tem o fato, que é a premissa menor, a conclusão, ou seja, a decisão, é só um resultado automático inevitável dessa equação lógica. Essa máquina parecia perfeita no papel, né? Lógica, previsível, segura. Só que a realidade, a gente sabe, é sempre muito mais complexa. E não demorou muito para ficar claro que esse sistema, tão rigidamente construído, tinha algumas rachaduras bem sérias. Olha só, esse que é o problema central. O mundo muda, a tecnologia avança, a sociedade evolui, mas a lei, se interpretada de forma literal, fica congelada no tempo. Um código de 1916, obviamente, não previu e-mails ou criptomoedas. E na visão de um exegeta puro, se a palavra exata não está lá na lei, o direito simplesmente não existe para aquela situação. É um beco sem saída. Essa pergunta pode até parecer meio absurda, mas ela vai direto no coração da limitação da exegese.
Se o direito está contido única e exclusivamente no texto, e o texto é antigo, como é que ele pode regular uma realidade que sequer era imaginada quando ele foi escrito? Fica complicado. E tem outro ponto de falha que aparece com os chamados conceitos abertos, ou indeterminados. A própria lei, às vezes, usa palavras como dignidade, interesse público ou boa-fé. Como é que se encontra um significado literal, único e objetivo para esses termos? Pois é impossível. Eles exigem valoração, exigem contexto, exatamente aquilo que a exegese proíbe. Isso tudo nos leva à crítica final, a tal da ilusão da neutralidade. A exegese finge que a interpretação é um processo mecânico, mas a criatividade humana ela é inevitável. Decidir quais fatos são relevantes ou o que constitui uma violência grave, isso envolve escolhas. A exegese, no fim das contas, não elimina a criatividade, ela só esconde, debaixo de um manto de falsa objetividade. Agora, apesar de todas essas falhas, seria um grande erro dizer que a exegese morreu. As ideias dela persistem, quase como um fantasma no sistema, e são surpreendentemente influentes em certas áreas até hoje. O principal território onde esse fantasma ainda assombra, e aqui, no bom sentido, é o direito penal. E faz todo sentido, né? Para proteger a nossa liberdade contra o poder do Estado, a lei penal precisa ser extremamente clara e literal. Não pode existir crime se não tiver uma lei que o descreva exatamente. Nesse contexto, a rigidez da exegese deixa de ser um problema e se torna uma garantia fundamental para todos nós. E a gente vê ecos da exegese em movimentos mais modernos, como o originalismo constitucional. A ideia é muito parecida. Para evitar a criatividade de quem julga, deve-se voltar ao significado original do texto. É a mesma busca por um ponto fixo, um ponto seguro na interpretação, uma reação à percepção de que a interpretação se tornou fluida demais. Então, qual é a grande lição disso tudo? A exegese não foi um erro. Foi a ferramenta certa para um problema muito específico da sua época: o poder arbitrário dos juízes. Ela nos deu conceitos essenciais como segurança jurídica e igualdade perante a lei, que são, até hoje, a base do Estado de Direito que a gente conhece. Só que a sua rigidez virou um problema num mundo que não para de mudar. Hoje a visão mais equilibrada é que a exegese é o ponto de partida obrigatório de toda interpretação, mas nunca o ponto de chegada. O texto da lei é a moldura, o limite, mas dentro dessa moldura precisa haver espaço para a justiça e para a adaptação. Isso nos deixa com uma questão fundamental que continua bem no centro do debate jurídico. O que é mais arriscado? Uma lei que oferece certeza, mas que já está ultrapassada, ou uma interpretação que se adapta aos novos tempos, mas que, por outro lado, pode se tornar imprevisível? Essa tensão é, sem dúvida, o legado duradouro da escola da exegese.